Vaza áudio que ministro de Bolsonaro escondeu tudo do presidente a mando dos globalistas. Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. Você destacou num artigo recente, Oliver, na revista Foreign Policy, uma operação feita nos bastidores em relação aos esforços para evitar questionamentos à urna eletrônica. E tem uma passagem particularmente curiosa. De novo, questionamentos. Que envolve Taiwan e garantia do envio de chips para atualização das urnas eletrônicas aqui no Brasil. Como é que foi esse movimento? Ele também contou com apoio diplomático dos Estados Unidos? Em função da pandemia, houve uma escassez de semicondutores, de chips, e isso representou um problema para a Positivo Tecnologia, uma empresa brasileira do Paraná, que teve que atualizar milhares de urnas eletrônicas, e desde 2021, na verdade, houve essa escassez, e durante o ano de 2022, foi preciso obter semicondutores. Apesar dessa crise, o TSE foi informado desse problema, mas havia uma grande preocupação de que essa questão pudesse ser utilizada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, para dizer, olha só, eles não estão conseguindo fazer essa atualização técnica das urnas, em função disso, não podemos confiar nas urnas eletrônicas. Ninguém aceita mais esse voto que está aí. Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? Vai ter voto impresso em 2020. A voz alterada aqui é a voz do presidente Bolsonaro. Tá? 22 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter. O TSE mobilizou. Essas coisas do Bolsonaro que são, se não tiver voto impresso não vai ter eleição, vai ter voto impresso e ponto final. A gente só fala o que a gente tem capacidade de cumprir. Essas coisas tiram a credibilidade. Ladrar e não morder. Né? O Rubens Barbosa, um ex-embaixador brasileiro em Washington, e também a diplomacia americana para se aproximar de Taiwan, das empresas em Taiwan que são fundamentais para a produção de semicondutores, e convenceram essas empresas a priorizarem a demanda brasileira, e não muitos outros pedidos, porque obviamente houve grandes demandas e atrasos por numerosos clientes ao redor do mundo. E teve esse fator que complicou ainda mais a situação, porque obviamente o Brasil e Taiwan não possuem uma relação diplomática oficial, e a relação entre o Brasil e a China é muito importante. Em função disso, teve a participação aí de um ex-diplomata brasileiro. Agora é importante destacar que o então chanceler do Brasil, Carlos França, estava ciente dessa operação, mas ele não informou o Bolsonaro, porque sabia-se que isso produziria o risco de que o Bolsonaro utilizaria essa situação para buscar atacar o sistema eleitoral. Lembrando que houve o... Para. Esse era o ponto que eu queria. É muito interessante ver que os Estados Unidos, embaixadores se metendo na questão de garantir chips para a urna eletrônica. Eu queria muito me aprofundar sobre isso, não é o tema do programa, porque eu queria saber de onde vieram esses chips, quem assegurou a precisão desses chips, se eles não foram de alguma forma adulterados, porque isso seria extremamente possível. Mas a real dúvida, a coisa que me chama a atenção aqui é essa parte final. E alguém precisa perguntar isso, pelo amor de Deus. Aliás, Revista Oeste, eu não vi vocês publicando sobre esse assunto. Alguém posso ter perdido também, porque eu estou aqui em viagem, mas tudo isso aqui é um escândalo. Alguém precisa perguntar ao Carlos França. É verdade que o senhor sabia do que estava acontecendo nessa operação e optou por não informar o presidente? Porque senão o presidente não ia agir. E aí vocês precisam entender que, no geral, tirando ali raras exceções, nas quais eu incluo o Ernesto Araújo, esses caras todos dos Estados. O Carlos França, como ministro das Relações Exteriores, só não foi um desastre tão grande quanto o governo Lula. Mas é próximo. Um desastre. E agora a informação de que ele omitiu. E reparem como isso é o Deep State, né? Pessoas que são burocratas não eleitos. Quem elegeu o Carlos França? Nada. Ele simplesmente é um preposto do Bolsonaro. E nós elegemos o Bolsonaro para que ele comandasse as relações exteriores do Brasil. Bolsonaro não é muito bom em formação de time. Um dia a gente tem essa discussão e resolveu escolher o Carlos França porque o Ernesto Araújo estava dando muita dor de cabeça para ele na visão dele, né? Só que esse cara decide que, em vez dele governar com a política do Bolsonaro,
ele vai fazer a própria política externa dele. Isso é o que se chama de deep state. É o Estado profundo. São os burocratas não eleitos que mandam o que acontece no Brasil. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba atômica. O chanceler brasileiro escondendo do presidente uma operação. Eu devo ter entendido errado. Se eu entendi errado, peço desculpas para você, só pode ser isso. Episódio do encontro do Bolsonaro com embaixadores, o que motivou, inclusive, foi um dos pontos que acabaram ajudando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de tornar Bolsonaro inelegível, que foi a reunião de Bolsonaro com embaixadores para disseminar o conteúdo falso de que as eleições no Brasil, que as urnas brasileiras poderiam ser fraudadas, e o Carlos França ficou com o filme muito queimado por causa dessa reunião. O presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores de pelo menos 40 países para uma reunião no Palácio da Alvorada com o pretexto de debater o sistema eleitoral brasileiro. Bolsonaro repetiu as teorias da conspiração que costuma apresentar para apoiadores em lives na internet e que já foram desmentidas por agências de checagem e por instituições oficiais como... Lives da internet que foram desmentidas por agências de checagem, pelo amor de Deus, gente. Meu Deus, tem que ter noção do ridículo que é isso. As agências de checagem são todos os braços da esquerda. Então, alguém faz o meu curso, o Fim da América, que vocês vão ver, eu digo de onde vêm as agências de checagem. Eu digo de onde vem cada uma delas. De onde vem o dinheiro delas. Eu falo da International Fact Check Networks, eu falo do Pointer, eu falo de tudo. Eu explico que as agências de checagem de fatos foram construídas com dinheiro de bilionários internacionais, como o Pierre Omidyar, que fundou inclusive o Intercept, etc. Bilionários internacionais, Bill e Melinda Gates Foundation, fundação do Bill Gates, George Soros, em alguns casos. Essas agências de checagem de fatos foram construídas para garantir que a imprensa tivesse um monopólio da verdade no lugar dos jornalistas independentes. E se tem uma coisa que pós-pandemia nós vimos é que essas agências de checagem de fato são agências de checagem de fato coisa nenhuma. Agências de checagem de fato são vocês, é o povo. Próprio TSE. A segurança do sistema eleitoral foi também certificada pelo Tribunal de Contas da União. Então essa história que você nos conta pode eventualmente na percepção. Segundo o TSE, as urnas do TSE são seguras. Segundo o Tribunal de Contas da União, que não tem absolutamente nenhuma competência para verificar esse tipo de coisa, o Tribunal de Contas, não é o Tribunal de Urnas, o Tribunal de Contas da União, as urnas eletrônicas são seguras. A percepção dos pares dele no Itamaraty, eventualmente até atenuar essa ideia de ele ter sido linha auxiliar do Bolsonaro nos propósitos mais diversos. Sim, e em relação a essa reunião, é importante destacar que a partir desse momento, segundo os relatos que eu ouvi de interlocutores americanos, havia uma percepção global muito clara de que o Bolsonaro poderia estar ativamente questionando as urnas eletrônicas, estava se preparando para questioná-las. Naquele momento, ele foi visto como uma ameaça. Reparem, de novo, o ato falho. O Bolsonaro estava se preparando para questionar as urnas. Isso é utilizado de forma intercambiável por eles com golpe. Eles às vezes falam golpe, às vezes falam questionar as urnas, questionar as eleições, questionar as urnas. Porque para eles, qualquer questionamento que você faça às urnas é um golpe. E aí volta ao que eu falei no início do programa. O que é golpe? Golpe é qualquer forma de tentativa de impedir que a esquerda chegue ao poder. Isso é golpe. Não importa se é pelas vias constitucionais. Não importa que em uma democracia você possa questionar em tese qualquer coisa. Essa direta à democracia brasileira, em função disso também, caiu o risco, essa campanha de pressão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos claramente estavam lá dizendo, olha, nós só queremos que as Forças Armadas respeitem o processo eleitoral, nós estamos aqui apoiando um candidato ou outro candidato. Se o Bolsonaro tivesse vencido as eleições, os Estados Unidos teriam mantido a relação, ou seja, não era nesse sentido uma campanha anti-Bolsonaro. E também não uma campanha a favor de Lula, mas era uma campanha apenas para garantir que as Forças Armadas respeitassem o resultado oficial. O que acabou hoje, à luz do que a gente... Ou seja, se você controla o resultado oficial, o importante não é se o Bolsonaro tivesse vencido essa hipótese. Haveria alguma forma do Bolsonaro ter vencido as últimas eleições? É uma dúvida que eu tenho até hoje. A gente sabe, acabou acontecendo com 2 dos 3 comandantes das Forças Armadas. Porque o comandante da Aeronáutica disse não, o comandante do Exército disse não, e o comandante da Marinha disse sim. O comandante da Aeronáutica da Força Aérea disse não, do Exército disse não. O do Exército ainda tinha uma frase para dizer não. Eu não sei se eu já falei isso no ar,
mas era a frase que diziam que ele falava nos bastidores. Vão ser 20 dias de glória por 20... Eu não vou trocar 20 dias de glória por 20 anos de isolamento internacional, 20 anos de sofrimento. Essa era a frase. Essa era a justificativa. Eu empresto as minhas tropas para que se dê um golpe de Estado. Então, ao menos a gente não consegue dizer Golpe de Estado, que tropa, golpe de Estado. qual foi o grau de influência dessas consultas e dessas conversas dos americanos com militares brasileiros, o quanto isso influenciou, a gente não consegue medir hoje, né, a preço de hoje. Certamente, essas conversas pesaram na definição do nível de engajamento que se deveria ter Presta atenção. naquela época. Sem dúvida. E eu acho que o contexto internacional sempre é fundamental, mas o fato de que algumas lideranças até o final continuaram à disposição para implementar um golpe de Estado também mostra aí os limites da influência dos Estados Unidos. E ajuda a explicar também a rapidez do posicionamento da Casa Branca tão logo o resultado da eleição foi anunciado, né? Houve uma coordenação entre embaixadas de numerosos países ocidentais na véspera da eleição para Uma coordenação de embaixadas internacionais. logo reconhecer o resultado, parabenizar o candidato vitorioso. Isso geralmente pode demorar um dia. Naquele momento, ciente da tensão, ciente do risco, a vasta maioria dos governos da Europa, o governo dos Estados Unidos, logo compartilharam nas redes sociais uma comunicação para minimizar novamente aí o risco de uma possível ruptura da democracia brasileira. A reunião para discutir os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Reparem, enquanto o Bolsonaro estava fazendo reunião com embaixadores para mostrar vulnerabilidade, relatório da Polícia Federal, uma coisa mais comum possível. Enquanto o Bolsonaro estava fazendo isso, existia uma rede de coordenação entre as embaixadas dos países de esquerda para ferrar com ele. Os caras estão num nível de articulação que, para a gente, é inconcebível. Inconcebível. Onde estava o embaixador dos Estados Unidos? Acho que era o Nestor Foster nesse momento. O que ele estava fazendo? O que estava acontecendo?